Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E agora, nesse momento de pandemia, muito mais do que trabalhadores, todos nós cidadãos. É por isso que no programa de hoje vou ter o prazer de conversar com o professor Grossi, que é professor de Biologia, 45 anos em sala de aula, 69 anos de vida. E nós vamos nos apropriar um pouquinho desse professor para conversar um pouquinho sobre a educação nesse momento que a gente está vivendo. Professor, muitíssimo agradecida por despender do seu tempo para poder compartilhar conosco um pouco da sua avaliação sobre esse momento que a gente está vivendo no que diz respeito à educação. Boa tarde, Carla. É um prazer muito grande retornar a este programa com você e aproveito para dar uma boa tarde a todos os nossos internautas que estarão nos ouvindo, assistindo. Isso mesmo. Professor, quando eu lhe apresentei, falei 69 anos, com carinha de 30, e 45 anos de profissão. Ao longo desses 45 anos, o senhor viveu algo similar à transformação do processo educacional de crianças, jovens, adolescentes e jovens, como a gente está vivendo agora? Olha, nos meus 45 anos de magistério, eu nunca passei por isso. Mas o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? Então, a gente está se adaptando, está mudando o estilo de aula, a maneira de dar aula, né? Estamos dando aula de dentro das nossas casas, tá? Essa aula está atingindo o aluno e, às vezes, até os pais. Eu já tive pais de alunos atuais que foram meus alunos e já me disseram: poxa, eu estou revendo as suas aulas aqui com eles. Tá? Então, isso é uma vantagem desses anos todos de magistério, né? Muitos dos nossos alunos, tá, são filhos de ex-alunos. Certo. Então, a gente está se adaptando. Processo de adaptação. Antes da gente iniciar a gravação, a gente estava batendo papo, até mesmo para alinhar o que a gente vai falar aqui para o nosso telespectador de casa do programa Trabalhador em Foco. E aí você me disse que atualmente você é professor aposentado, ou seja, já cumpriu aquele montão de ano obrigatório para poder se aposentar, mas optou por permanecer em sala de aula agora com uma carga mais reduzida. Primeiro eu queria saber o que o motiva a continuar dando aula. Olha, eu digo que dar aula é uma cachaça, tá? A gente não consegue parar. E também adoro o contato com o jovem. Apesar dos cabelos brancos, tá? A idade pode aparecer no corpo, mas a mente é jovem, porque eu estou constantemente lidando com a juventude. Tá? E isso nos dá força para continuarmos. Grossi, eu me lembro que da última vez que nos vimos, você até é razoavelmente careca, com todo respeito, mas isso. Você tinha um rabo de cavalo, que é uma coisa extremamente moderna. Então, ainda tem. Sim, é essa jovialidade que provavelmente surge e habita em você também por conta do contato com os jovens, né? Com os jovens. Eu vou te contar só um detalhezinho. Conte. Esse rabo de cavalo surgiu há mais de 20 anos em Cabo Frio. Minhas filhas eram pequenas, né? E o cabelo estava grande, já estava lá as férias inteiras em Cabo Frio, e elas fizeram um rabinho de cavalo aqui brincando, e eu deixei. Aí, a partir daquele momento, eu resolvi deixar o rabo de cavalo. Que maravilha! Aí, quando eu cheguei em sala de aula, eu pensei: isso não vai dar muito certo, não. Mas, pelo contrário, os alunos vieram elogiar. Pô, Grossi, eu gostei do rabinho de cavalo, e ficou bonito, não sei o quê. Então, eu fui pensando que ia ter uma receptividade assim, esse velho aí de cabelo branco, eu tenho cabelo de branco desde cedo,
de rabinho de cavalo, mas, pelo contrário, me incentivaram ainda mais. Que maravilha! Hoje, Grossi, você dá aula no colégio UCP, que é o Colégio de Aplicação, que é um colégio particular. E aí, pautado nisso e na sua experiência, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a tua avaliação sobre o que vai acontecer com os alunos dos colégios privados e dos colégios públicos com essa mudança no processo educacional que ocorreu nesse ano. Carla, no colégio particular, a realidade é outra, né? Eu posso falar até pelo CalCP, da qual eu dou aula, Sim. que tem uma estrutura de informática espetacular. Ele tem junto a universidade, Fantástico. que tem faculdade de informática. Então, a gente tem a maior tranquilidade e apoio da universidade, tá? Inclusive, ajuda, né? Porque a tecnologia agora ela mudou de uma hora para outra para a gente. A aula mudou. Então, eu tenho um apoio tremendo. Os alunos, praticamente todos têm computadores, todos têm ótimos smartphones. Então, a coisa rola com um pouco de dificuldade, porque é novidade para a gente, mas a gente está conseguindo acompanhar a programação do ano. Certo. Agora, quando se fala na sua da avaliação, escola... Só te interrompendo um segundo, na sua avaliação, de forma geral, os alunos dos colégios privados vão perder alguma coisa que é talvez o contato humano e tal, mas no que diz ao conteúdo programático do processo de educação estabelecido como regra pelo governo e que tem que estudar naquele ano, os alunos de colégio particular não vão perder muito. A respeito do conteúdo, não. A gente está conseguindo acompanhar a programação anual. Agora, quanto contato humano, a gente perde, né? É muito gostoso você ter aquele contato humano com o aluno. Eu brinco com eles, até de chamar atenção. Professor, passa ao banheiro? Não. Fulano, para de falar, olha para cá, presta atenção. Sinto falta disso, né? É o contato humano que a gente tem um com o outro. Isso é fundamental, vai fazer falta, vai sim, mas isso a gente pode repor depois, né? Isso não vai ser definitivo. Acredito que essa pandemia dure mais uns 4, 5 meses. É a previsão minha. Previsão agora, voltamos... de um biólogo. Também a gente precisa ressaltar essa questão. Você dá aula de biologia e entende biologia. De vírus. Reparem bem, uma vacina, eu não vou dar aula de biologia aqui, demora de 1 ano a 1 ano e meio. Nós fizemos um programa Trabalhador em Foco só sobre vacinas e o professor Roberto Aldir falou isso mesmo. 1 ano e meio para ter uma vacina no mínimo. Nós já temos 6 meses, né? Porque começou em dezembro de 2019. Exato. Como a tecnologia, a medicina evoluiu muito, eu acredito que lá para setembro, outubro, no mais tardar no final do ano, nós já tenhamos aqui uma vacina. Deus me ouça. Mas voltando à escola Voltando pública. à educação e à escola pública. Na escola pública, a realidade é diferente. Tá? Nós temos alunos com um poder aquisitivo bom também, não são todos, não podemos generalizar, mas a grande maioria tem smartphones desatualizados, não tem um computador em casa, não tem internet, usam o chipzinho, né, do pós-pago, né? Sim, você bota lá o crédito, pré-pago. Bota um crédito. Então, não tem como. Esse aluno da escola pública, principalmente a estadual, ele vai ser tremendamente prejudicado. Isso não há dúvida. Né? E eu fico pensando no Enem que está aí. Né? Estão querendo, já adiaram o Enem. Adiaram o Enem. Mas, coitado do aluno da escola pública. Ele já era diferenciado da escola particular. Agora, sem aula, aí que o negócio fica difícil. Tá? Por mais que se tente, é difícil. Né? Tem muito aluno que não está conseguindo entrar numa internet para acompanhar uma aula.
quando você dava aula na sua carga máxima, você chegou a dar quantas horas aulas por semana? Olha, sempre me perguntaram como é que eu aguentei, né? Eu dava 72 aulas por semana em 7 escolas. Tanto Certo. é que eu tive o prazer de me aposentar no município, no estado e no INSS. Nossa, é porque deu muita aula, né? É E muita aí, aula, saía de casa, na época começavam as aulas às 7 horas da manhã, saía de casa às 15 para as 7, chegava às 10h30 da noite. Tinha dia de dar 17 aulas. Mas não reclamo não, porque eu fazia o que gostava. E faço o que gosto, né? faz o que gosta. E quando você dava aula e aí você falou comigo que você dava aula em 3 realidades diferentes, né? A escola municipal, a escola estadual e a escola particular. Quando eu digo que existe uma diferença entre a escola municipal e a estadual, essa é uma avaliação minha de senso comum. Tô certa ou tô errada? Tá certo. Há uma diferença, sim, com certeza. Queria que você falasse isso para o nosso telespectador também entender essa questão da diferença da escola municipal para a estadual. No Ó, olhar vamos como um começar como professor. Eu sempre fui um sujeito que tentei, sempre que possível, fazer a mesma coisa na escola pública que eu fazia na escola particular. certo. Às vezes era até chamado de carrasco, né? Porque eu sabia que aquele aluno da escola pública ele precisava muito mais daquela matéria do que o aluno da escola particular. Entende? Então, esse é um fator. Eu sempre gostei de dar matérias, tá, iguais, tanto no Estado quanto no município e quanto na rede privada. Entretanto, a gente tinha uma dificuldade muito grande devido à carga horária. Por exemplo, vamos citar, se fosse atualmente, eu na aplicação tenho 4 aulas de biologia no primeiro ano. No Estado, nós tínhamos 2, ou seja, metade da carga horária. Aí é difícil, já vem aí a primeira dificuldade, né? E eu sempre lecionei à noite no Estado e você pegava indivíduos que chegavam extremamente cansados para assistir uma aula. E a grande maioria queria mais era um certificado para arranjar um emprego. Por mais que você incentivasse a eles que havia necessidade, que eles teriam condições, tá? Que existem vários meios de ele entrar na faculdade, existe o ProUni, ou seja, existe uma série de facilidades, de alternativas para que entre na faculdade. Mas eles não, parece que eles não acreditavam no futuro, parece que eles queriam parar ali no ensino médio, né, antigamente no segundo grau, para poder arranjar um emprego, porque hoje em dia praticamente se pede o ensino médio para qualquer tipo de emprego aí, né? O mais simples que seja. Quando você fala 4 tempos e 2 tempos, eu acho que aí já começamos a perceber de forma muito clara o que a gente chega lá na frente fala, e que tem gente que finge que não existe, que é a diferença da educação, não no sentido da educação, nem no sentido do ensino propriamente dito, mas das possibilidades diante dele. Ou seja, um aluno de uma escola particular, privada, em que seu pai tem posses para poder pagar uma mensalidade, que hoje gira minimamente em torno de R$ 500 por mês. Estamos falando de meio salário mínimo, e aí eu estou falando isso porque eu sou mãe e eu tenho um filho que está no 8º ano em uma escola particular. E é essa mais ou menos a mensalidade ali do colégio onde ele estuda. Então, eu estou falando que eu tenho um razoável conhecimento da causa. Uhum. E numa escola pública, que é paga pelo governo a partir dos impostos de todos os cidadãos, a gente vê 4 aulas para o aluno, 2 de biologia, 2, 4 no privado, 2 no público. A gente está falando de metade de tempo. E aí, quando a gente acha que
O aluno da escola pública tem que saber a mesma coisa que o aluno da escola privada? Não tem como ele saber. E não é, então, uma questão de se o professor está se empenhando ou não. É porque não há tempo da forma prática. Olha, Grossi, durante esses meus anos no Trabalhador em Foco e como jornalista, eu nunca soube desse número que você acaba de falar comigo. Esse número, ele diz muita coisa a respeito dos resultados lá do vestibular, do Enem, de todas as questões. Você concorda comigo? Concordo. Tá? Esse é um dos grandes problemas, que seja a carga horária. Né? Mas eu vou ver um lado positivo também, né? Que a gente está falando muito em lado negativo. Então me Depende mostre, muito que eu vou adorar. Depende muito da boa vontade do aluno. Do aluno. Né? Do aluno. Eu tenho, hoje, ex-alunos do Estado dando aula comigo. Ótimo. Sendo colegas de trabalho. E não é aula de matériazinhas mais simples, não. Aula de física, de matemática. E foram alunos oriundos do Estado. Certo. Tá? Eles correram atrás, tá? Eles conseguiram, e isso aí são poucos, mas a gente tem de enaltecer. São indivíduos que correram, como se diz aí, atrás, estudaram, se dedicaram até fora da escola, tá? Em livros, internet, seja lá o que for, e conseguiram passar para uma universidade federal. Eu tive na escola Cília Moretti, que agora ela é municipal, antigamente ela era estadual, uma diretora que foi minha aluna na escola. Ela se formou em professora, prestou concurso, entrou e chegou à direção da escola. Né? Então, tem alunos que conseguem superar isso. Diante de todas as dificuldades. De todas as dificuldades. Mas tem de ter muita força de vontade. É possível. Não é impossível, não. Não é fácil. Mas tem de ter... Não. Mas é possível. A primeira coisa que eu tentava fazer na escola pública é conscientizar o aluno de quanto aquilo era importante para ele e que ele era capaz de conseguir. Porque, por incrível que pareça, eles chegam ali desanimados, quase que por uma obrigação, como já falei, querendo um certificado, que nem diploma é, e não acreditando nele mesmo. Então, eu tentava fazer o cara acreditar nele mesmo, que ele podia conseguir tudo. Ia depender dele e da gente. A gente ia fazer a nossa parte. E ele teria de correr atrás. Entende? Nesse momento, diante dessa percepção de que as crianças não têm internet em todas as casas, principalmente nas escolas públicas, não têm acesso a bibliotecas, e que esse momento é tão complexo, quais são as suas avaliações de como vai ser até o final desse ano de 2020 na educação? Olha, Carla, esse é um ano ímpar. Eu acredito que eles vão tentar terminar esse ano de qualquer maneira. Nem que seja com uma medida provisória, diminuindo o número de aulas, tá? Mas, infelizmente, isso vai prejudicar os alunos das escolas públicas, porque a maioria das escolas particulares estão com aulas online, tentando cumprir a carga horária anual. Então, eu acredito que o maior prejudicado, com certeza, serão os alunos das escolas públicas. E o que fazer diante disso? Você tem alguma ideia? Você que é professor, 45 anos de experiência, é membro do Sindicato dos Professores e também pensa que os professores não estavam preparados para, de um dia para o outro, se tornarem professores de EAD, ensino à distância. Também tem essa questão a ser pensada, não é? Tem também. Mas pelo que eu tenho visto, tá?
a grande maioria está se adaptando. Eu não queria citar nomes e nem vou citar. Eu tenho um grande amigo, inclusive do sindicato, tá? Que detestava informática, detesta celular. Ele diz assim, celular é só para falar. Com muito custo, a gente conseguiu que ele entrasse no WhatsApp, porque nós temos um grupo do sindicato do WhatsApp. Para resolver as questões lá, mais rapidamente. Mais rapidamente. Não tem nenhuma rede social, não tem nada. Hoje ele está dando aula online. Ele foi obrigado, tá, a se adaptar a isso. Entende? Então, como eu falei ainda há pouco, lá no início, o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Entende? Basta ele querer. Então, eu acho que para os professores é difícil, tem uns até com excesso de trabalho, tá? Mas ele consegue se virar. Agora, para o aluno, né, sendo repetitivo, da escola privada, ele também se adapta tranquilamente. Melhor do que qualquer um de nós, porque eles são experts em informática. Tá? Mexe no celular como ninguém, até ensinam a gente. Sim. Agora, quando você chega na rede pública, as dificuldades são outras, né? Financeira, o sujeito não tem como ter um smartphone de última geração, tá? Não tem internet, tem o pré-pago. É complicado. Alguma sugestão para pais e professores, para pais de alunos da rede pública, para tentar, de alguma forma, ajudar seus filhos nesse momento? Olha, eu acho que é uma hora em que os pais podem acompanhar os filhos ao vivo. Porque o pai, a mãe, tá? Quando o filho está em casa assistindo uma aula, mesmo que seja online, né? Ela tem como acompanhar essa criança. Não é ensinar, não. É saber se ela está interessada, se não está, qual é o posicionamento dela em relação àquela matéria. A maioria deve assistir às nossas aulas, tá? Por mim não tem problema nenhum. Tá? Mas eu acho que a maneira que os pais têm de agir é incentivar os filhos e ajudar. E conscientizá-los que isso aqui é uma coisa passageira. Tá? Porque vai o haver em ensino breve EAD um novo normal. vai voltar ao normal. O ensino, o EAD, em determinadas faculdades, vai bem. Mas no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino fundamental 3, é fundamental o convívio com o professor, com as escolas, até para socializar mais o indivíduo. Fato. Entende? Então, não adianta eu chegar e ele dar uma aula em AD para o seu filho que deve ter 4, 5, 6, 7 anos. Que contato ele vai ter com uma máquina e o professor? Tá? Tem de ter um contato humano, sentir a pessoa, até no olhar. Tá? Não sei se você me entende onde eu quero chegar. Entendo. Eu sou um tipo de... A sala de aula é o lugar que nos faz sociáveis. Sociáveis. Eu chego na sala de aula... Faz a saber o nosso lugar no mundo. Você sabe que a vida ensina muita gente, né? Eu chego em sala de aula, primeiro dia de aula, eu já consigo perceber, no final da primeira aula, quem é o líder positivo, quem é o líder negativo. Aí o que eu faço? Aquele líder negativo, eu sei que eu tenho que trazê-lo para o meu lado. Aí. Eu tendo ele no meu lado, eu tenho o controle. Entende onde eu quero chegar? Então, esse convívio, ele é fundamental. Até as broncas que a gente dá em sala, a gente sente falta. Eu imagino. Até a cara feia do aluno, quando ele leva uma bronca, a gente sente falta. Deve dar saudade. Grossi, queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo para bater papo com a gente, para falar um pouquinho sobre a sua avaliação nesse momento que a gente está vivendo, que é sem precedente,
E a sua experiência, com certeza, foi muito válida, não só para mim, mas também para o nosso telespectador de casa. Queria que você fizesse suas considerações finais, porque, para variar, o tempo já acabou. Olha, eu queria agradecer aí a paciência do pessoal ter ouvido a gente, tá? E dizer que isso tudo vai passar. E que tudo na vida é aprendizado. Estamos aprendendo novas tecnologias que não vão ficar aí para sempre. Ela vai ser passageira. Poderá ser usada uma vez ou outra, mas não definitivamente. Muito obrigado aí a você, tá, pela oportunidade. Eu que agradeço. E vamos continuar em quarentena. Isso aí, continuamos em casa. Obrigada de Fique verdade, em casa. Grossi. Fique em casa. De nada. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco, sempre discutindo questões relacionadas ao cotidiano de todos nós e agora, nesse momento de isolamento. Um abraço grande e até breve. Tchau, tchau. Um abraço, até breve. Tchau.